e agora estamos vendo o povo de Israel. Qual a importância do entendimento disso para a gente? O que Emmanuel tenta nos passar? Que durante esse período da história da humanidade, espíritos muito mais evoluídos do que aqueles que estavam encarnados naquele momento histórico, eles vão orientar as pessoas com o objetivo de preparar um terreno, tornar o terreno fértil para o advento do Cristo. Porque nós falamos aqui que quando os exilados de Capela vieram para a Terra, o Cristo se comprometeu com eles que ajudaria a cada grupo de exilados, porque eles foram divididos em grupos separados, de maneira que o Cristo encarnaria na Terra para poder auxiliar no processo de evolução da humanidade, como, digamos, um desfecho de todo um trabalho que vinha sendo feito desde a antiguidade. De forma que a presença do Cristo, ela tinha que ser preparada, porque o povo não estava preparado de uma hora para outra receber a presença do governador do planeta, por vários motivos. O primeiro deles, antes da gente entrar nos slides, as comunidades elas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, até por conta da mediunidade daqueles que tinham os sentidos mais aguçados. Nós vimos aqui que no Egito havia uma galeria de deuses. Também na Índia existia vários deuses, eles acreditavam. E com isso era um reflexo do quê? Da mediunidade daqueles que estavam encarnando e que tinham a capacidade de perceber a presença dos espíritos. Isso tudo, de uma certa forma, faz com que a cabeça do homem, naquele período, ficasse muito confusa. Por que a necessidade de tantos deuses? Isso era um reflexo até, digamos, do grande descompasso entre a vida que os capelinos tinham em sua estrela, em seu orbe de origem e a Terra. Porém, no Egito, apesar do politeísmo egípcio, eu comentei aqui, vocês podem ver, que houve um faraó, eu não citei o nome dele, mas houve um faraó chamado Akenaton, que ele tenta implantar o monoteísmo no Egito. Akenaton, ou Amenófis IV, ele tenta implantar o monoteísmo para enfraquecer o poder dos sacerdotes. Akenaton vai ser o pai, se eu não me engano, de Tutankhamon. E Akenaton, ele, naquela época, se casavam muito cedo, tinha um filho muito cedo, e Akenaton tenta diminuir o poder dos sacerdotes. Inclusive, isso foi um filme que passou na televisão, falando sobre a história do faraó que tenta centralizar o poder, acabando com aquela galeria de deuses e criando um deus único, que era visto como disco solar. Porém, Akenaton enfrentou a autoridade dos sacerdotes, porque os sacerdotes recolhiam do povo as oferendas que eram feitas em forma de comida. Então, quanto mais deuses tinham, mais interessante seria. Por quê? Porque existia uma grande quantidade de templos. E esses templos recebiam oferendas em forma de alimento. Com isso, o que vai acontecer? Os sacerdotes acabam tramando com a morte do faraó. E com a morte de Amenófis IV, volta a ser politeísta no Egito. E Tutankhamon, sucessor do seu pai, ele vai favorecer
é sacerdote, e os sacerdotes o têm como um, digamos assim, falando de uma forma mais simpática, como um queridinho. Tanto é que dizem alguns dos historiadores que Carter, nós vimos aqui, o pesquisador Carter teve dificuldade de encontrar a tumba de Tutancâmon, porque os sacerdotes tinham por Tutancâmon um afeto particular. Assim dizem. E com isso, o sepultaram de uma maneira que ninguém o encontrasse. Por isso que demorou tanto a Carter encontrar a, como é que a gente diz, a tumba de Tutancâmon, precisando inclusive ter o financiamento do Lord Carnarvon, um lord inglês que vai favorecer o trabalho de Carter no Egito. Bom, então vamos lá, Ricardo, pode passar o slide para a gente. Então, nesse primeiro, nós vamos ver o início da história de Israel. Conta-se, porque é quase que uma história oral, que Abraão, que vivia na cidade de Ur, ele vai ouvir Deus. E Deus diz que Abraão reúna toda a sua família e se desloque, saindo da Mesopotâmia, indo em direção ao Oriente, ao Mar Mediterrâneo, ao Ocidente. Exatamente, em direção... Não, desculpe, Oriente. Eles iam se deslocar em direção ao Oriente, no caso, litoral do Mar Mediterrâneo. E lá eles encontrariam uma terra prometida, onde iriam plantar, aonde teriam uma nova vida. E segundo nos contam a própria história, os hebreus, eles se deslocaram foram andando porque eles eram pastores, e vão até aquela região. E segundo Abraão contou a todos que Deus prometeu a ele que ele teria uma quantidade enorme de descendentes. Essa quantidade enorme de descendentes tornaria a raça, ou melhor, raça força de expressão, né? A etnia forte e mais homogênea. E os hebreus se deslocaram, foram para aquela região e lá eles construíram as suas tribos iniciais. Porém, com o passar do tempo, houve um problema de estiagem. E nesse problema de estiagem, já nessa época, o Egito era um grande celeiro do mundo antigo. Era comum as pessoas irem até o Egito para comprar grão. E dessa forma, os hebreus foram parar no Egito e acabaram se envolvendo no Egito, e as famílias que não eram tão grandes assim, eram clãs, eles se deslocam para o Egito, até porque as condições de vida no Egito naquela época eram condições de vida até um pouco melhores do que naquela região. Apesar de estarem próximos ao mar, a água não era doce, era água salgada do mar Mediterrâneo. Então, isso dificultava a própria agricultura, levando em conta que boa parte das tribos elas não eram sedentárias, eram tribos nômades. Agora, uma peculiaridade nesse grupo humano que se desloca é que, além deles acreditarem na existência de um Deus único, existia por parte desse povo um orgulho muito grande. Orgulho esse que vai ser talvez um dos maiores problemas para o povo hebreu. Eles vão ser obrigados a ter que passar por algumas provações para poder tentar superar a questão do orgulho. José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, ele
fica conhecido nas prisões. Eu estou encurtando a história, tá? Senão eu vou contar a história dos hebreus. Fica conhecido nas prisões do faraó com a sua capacidade de adivinhar. Segundo diziam, Deus estava com ele e ele tinha a ajuda de Deus para premonições. E o faraó vinha há bastante tempo muito preocupado, porque ele vinha tendo uns sonhos que se repetiam. Nos sonhos do faraó, 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas, e 7 espigas magras engoliam 7 espigas fartas. E esse sonho se repetia, e o faraó começa a ficar preocupado com essa questão. Por quê? Porque ninguém conseguia dar uma explicação racional para ele. Até que, num determinado momento, chegou aos ouvidos do faraó que existia um hebreu que estava na prisão, que tinha facilidade de adivinhar os sonhos das pessoas e era capaz de prever com antecedência até o julgamento dos presos. Previu que um seria condenado à morte, enquanto o outro seria libertado, e isso chamou a atenção do faraó, até por conta da influência espiritual também, junto com os egípcios, dos exilados de Capela. José vai ser chamado na frente do faraó, o faraó vai contar a história, José vai fazer a adivinhação, que as 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas representavam 7 anos de estiagem que iriam se sobrepor a 7 anos de fartura, assim como as 7 espigas magras que iam se sobrepor às 7 espigas fartas. O faraó ficou tão impressionado com aquela visão que convida aquele escravo para ser o vizir. O vizir era o primeiro-ministro. Abaixo da autoridade do faraó só existia o vizir. Agora vocês vejam o seguinte, como que a espiritualidade trabalha. Os hebreus foram até a terra de Canaã, a terra prometida. Tiveram que se deslocar até lá. Por ciúme, os irmãos de José o venderam como escravo. E ele acabou sendo agraciado pelo faraó. De tal maneira que os hebreus tinham que ir para o Egito para vivenciar com os egípcios algum tipo de experiência, justamente para que a experiência que cada povo trazia, que cada grupo vindo de Capela trazia, pudesse se entrelaçar entre os grupos humanos. Ricardo, pode passar outro slide. Bom,